Então, Gênesis capítulo 2, no verso 18, disse: mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Pulamos para o verso 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Palavra do Senhor. Deus, para fazer a mulher, Deus faz com que Adão caísse num sono profundo, e de Adão tirou uma costela e assim formou a mulher. E se lermos um pouco mais, vamos ver que Adão chama a mulher, não é? Declara que ela é carne da sua carne, é osso do seu osso, é parte de si. Entendamos que a forma como Deus estruturou a relação marido e mulher, ela vem tipificar, vem a ser um tipo, uma figura da relação Cristo e sua igreja. Então, desde a forma já como Deus constitui, como Deus forma a mulher, ela já vem revelar o plano da salvação em Cristo Jesus. Veja, irmão e irmã, que para que a mulher seja criada, Deus poderia também ter feito um boneco, soprar nela o fôlego de vida, assim como fez o homem. Deus poderia fazer de um jeito como ele entendesse fazer. Mas por que Deus fez com que o homem dormisse e tirasse da costela para formar a mulher? É que, irmãos, esse dormir de Adão não é um dormir de sono normal. É um dormir que tipifica a morte do Senhor Jesus Cristo. Pois, antes que Adão e Eva existissem, Deus tinha um plano para a salvação, pois Deus sabia do pecado que entraria. Para dar vida à igreja, seria necessário que Cristo morresse e pela sua morte desse vida, doasse vida para a igreja. Então, o dormir de Adão tipifica já a morte de Jesus Cristo, para que dele, do seu corpo, da sua morte, surgisse a igreja. E para que possamos entender bem isso, o texto paralelo que nós trouxemos no Novo Testamento está lá em Efésios capítulo 5, versos 22 a 24. Irmão, lembrando do que aconteceu lá em Gênesis, do que nós lemos, vamos ler Efésios 5, versos 22 a 24. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Só por aí ainda, irmão. Segura um pouquinho aí. Veja já a ligação que a Bíblia está aqui fazendo entre marido e mulher, comparando Cristo e a igreja. Veja, porque marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Marido, cabeça, Cristo, cabeça. Marido, cabeça para a mulher, como Cristo, cabeça para a igreja. Ou seja, o marido tipificando Cristo e a mulher tipificando a igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, veja, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
sejam em tudo submissa ao marido. Ou seja, se a igreja deve ser fiel aos mandamentos de Deus, se a igreja deve olhar para Cristo, deve ouvir a voz do Senhor Jesus, deve honrar a Cristo na terra, neste laço, nessa relação familiar, o que a mulher faz com relação ao seu marido tem que demonstrar aquilo que a igreja deve ser para com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma mulher rebelde, uma mulher desrespeitosa para com seu marido, está a manchar a relação, está a representar mal esta relação entre Cristo e sua igreja. A igreja tem que ser santa para o Senhor Jesus. Então, mulher, viva para o seu marido como a igreja deve ser para o Senhor Jesus. Está vendo por que o diabo não gosta das famílias? Há mulheres aqui que talvez o seu marido não seja cristão, deseja que o seu marido se converta. O que fazer? Pregar para o marido, convidar o marido para a igreja, orar para o marido. Sim, tudo isso deve ser feito, mas há ainda algo específico que a mulher tem que saber, que deve fazer para ganhar o seu marido. E a Bíblia é clara com relação a isso, e nós vamos perceber. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 3, no verso 1. E vamos ler, irmãos, vamos mesmo ler vários textos. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se não é convertido, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ou seja, a mulher que quer evangelizar seu marido pode fazer tantas outras coisas, mas Deus está dizendo aqui, o método de evangelismo aqui nesse texto é você ter um procedimento exemplar. É a tua conduta em casa que, por meio de Pedro aqui, evangelizará o teu marido. Há problemas emocionais. Homens saem para a batalha da vida, trabalho e outras coisas que vão lá na luta da vida. E quando voltam para casa, muitas vezes estão desgastados emocionalmente. Problemas na via, no trânsito, problemas no serviço, nos amigos, enfim, onde quer que seja que o marido tenha andado. Mas é necessário que quando ele vê que é hora de voltar para casa, ele sinta que é uma hora de vitória. Pois vai encontrar em casa uma mulher que sabe cuidar do seu emocional. Uma mulher que o ajuda a alcançar a calma, o repouso, a tranquilidade, uma verdadeira consoladora, uma verdadeira ajudadora, alguém que abraça, que anima, que o faça acreditar, dar a volta por cima. Nesse mundo desafiador, muitos homens têm dificuldade de alcançar o pão. E então, economicamente, a mulher também é chamada a ser uma bênção para o seu marido. E tem sido isso muitas mulheres de facto, verdadeiras lutadoras, batalhadoras, para trazerem também o pão. Só que nesse aspecto, há um desafio muito grande, porque muitos homens, pelas coisas da vida, às vezes perdem o emprego, ou às vezes têm um rendimento que não chega para sustentar a família. E aí que, infelizmente, muitas mulheres são tentadas a desrespeitar o marido, a abandonar o marido, desfazer a família. Mas não é esse o seu papel como ajudadora. A mulher foi chamada para estar ao lado do seu marido, venha o que vier, ser o braço forte. Hoje em dia, vive-se uma crise de confiança. São poucos os homens que, infelizmente, conseguem dizer, como se diz hoje por aí, colocar a mão no fogo pela mulher que tem. Porque a desconfiança é tão grande pelo índice de traições que dominam a sociedade hoje.
Então o homem precisa de uma mulher que lhe garanta confiança. Que o homem se sinta tranquilo e seguro. Que não esteja munida de códigos e segredos, coisas inacessíveis.